Oi, Doc, boa tarde, tudo certinho com vocês? Vamos lá para mais uma live do ciclo básico. Hoje a gente vai revisar a anatomia topográfica do antebraço e as articulações que estão relacionadas ali, principalmente ao cotovelo, né? Vamos lá, anatomia topográfica, membro superior, esse planinho de estudo aqui que a gente vai selecionar hoje. Separei 10 questões pra gente, beleza, Doc? Vamos lá? Primeira questão que eu separei pra gente é a número 2. Não é um músculo da primeira camada do compartimento anterior do antebraço. Vamos lá, Doc. O antebraço ele tem 4 camadas, né? Camada mais superficial, 2 camadas ali que estão intermediárias e uma camada profunda. Na camada superficial, a gente tem 4 músculos principais, os únicos, né? Que são o músculo pronador redondo, o músculo flexor radial do carpo, o músculo palmar longo e o músculo flexor ulnar do carpo, beleza, Doc? Então, desses músculos que estão aqui, qual que eu não citei agora? Exatamente, né, Doc? O músculo pronador não é um músculo do músculo pronador redondo, Doc. Perdão, músculo ancônio, Doc. O músculo pronador redondo, a gente acabou de falar, né, que ele fazia parte desse grupo de músculos, era o músculo ancônio, perdão, eu que me confundi ele na hora de apertar, mas são 4 músculos, vamos lá, músculo pronador redondo, flexor radial do carpo, músculo palmar longo e músculo flexor ulnar do carpo, beleza? Agora a gente vai fazer o flashcard aqui, para revisar depois, anatomia topográfica do antebraço, e vamos perguntar quais os músculos da camada superficial do compartimento anterior do antebraço. Então, aqui a gente aprendeu que são 4, né, Doc? O músculo pronador redondo, o músculo flexor radial do carpo, redondo, o músculo, foi erradinho, o músculo palmar longo e, por fim, o músculo flexor ulnar do carpo. Como eu gosto de lembrar, os músculos do compartimento anterior do antebraço, eles são todos músculos flexores do punho, do cotovelo e músculos pronadores. Então, obrigatoriamente, quando tu for pensar em músculos do compartimento anterior, tu tem que pensar em flexores. Os primeiros flexores que vêm na cabeça são os flexores que estão relacionados com os ossos que estão presentes nesse compartimento, que é o osso ulnar e o osso radial, né, Doc? Então, para mim, a primeira coisa que vem no compartimento superficial, na camada superficial do compartimento anterior, são os flexores e seus ossos relacionados, radial e ulnar. Aí tem o palmar longo. Palmar longo eu penso, nossa, ele é muito grande, então ele precisa estar mais para cima, cobrindo todos os outros. E o pronador redondo é o que sobra ali, que não dá de fazer nenhuma correlação. Mas além do pronador redondo, a gente tem o pronador quadrado, que dele vai estar na camada profunda, tá beleza, Doc? Então vamos salvar aqui. Além disso, uma característica anatômica bem importante dos músculos superficiais do compartimento anterior é que todos eles têm origem no epicôndilo medial do húmero, tá? Então, é importante lembrar isso aí. Agora já para a questão número 3, Doc. É o músculo da segunda camada do compartimento anterior do antebraço. Na segunda camada do compartimento anterior do antebraço, a gente só tem um músculo, que é o músculo flexor superficial dos dedos. Os demais músculos não são dessa camada. O músculo pronador redondo, a gente viu que é da camada superficial, da primeira camada. O músculo flexor ulnar do carpo também é um músculo da primeira camada. E o músculo flexor superficial dos dedos, o músculo profundo dos dedos, ele é um músculo da terceira camada, tá, Doc? Então, o que sobra pra gente é o músculo flexor dos dedos, que é a alternativa número D, o músculo flexor superficial dos dedos. Aqui. Quais os músculos da segunda camada do compartimento anterior do antebraço?
Então, a gente aprendeu aqui que é um músculo flexor superficial dos dedos. Fechou, Doc? Então, a gente coloca agora a imagem. Aqui. Salvando. Agora a gente vai para a terceira questão que eu separei, que é a questão número 5. O complexo, a gente vai estar falando agora um pouco sobre o cotovelo, as articulações do cotovelo. Então, antes da gente fazer a questão propriamente, eu gosto de avisar porque é uma questão mais difícil. Quando a gente está falando de cotovelo, você tem que lembrar que a gente tem 3 articulações aí relacionadas. Por quê? Porque a gente tem 3 ossos, né? Tem o húmero, o rádio e a una. Então, a gente vai ter uma articulação que está relacionada do húmero com o osso o rádio, uma articulação relacionada com o húmero e a una, e outra articulação que é entre propriamente o rádio e a una, beleza, Doc? Então, vamos, primeira articulação que eu quero falar, revisar com vocês, é a húmero ulnar. Ela é sinovial, gíngrimo, uniaxial. Então, ela vai estar realizando ali um movimento de flexão e extensão do cotovelo, tá, Doc? Agora, a segunda articulação que a gente tem que ver é a húmero radial. Ela é uma articulação sinovial esferoide biaxial. Ela vai realizar flexão e extensão, mas também ela vai realizar um movimento de supinação e pronação. Beleza? Supinação, pronação. Supinar vem do latim supinare, que é suplicar. Então, quando eu penso em supinação, eu penso em suplicar, que eu faço assim. Então, suplicar é no sentido de pedir dinheiro, pedir alguma coisa, implorar por alguma coisa. Então, quem pede dinheiro, geralmente moradores de rua, eles fazem assim, supinando o dinheiro. Então, se não lembrar, pensa nesse macete, na origem etimológica da palavra, que ajuda, beleza? E agora, por último, a articulação radioulnar proximal. Não é radioulnar distal. Radioulnar distal é a articulação que está aqui, ó, no punho. A radioulnar proximal está mais próxima ao áxis, ao centro do corpo. Então, ela, e a posição cefálica também, né? Ela vai ser proximal aqui. Então, a gente está falando da radioulnar proximal, que ela é sinovial, tricoide e uniaxial. Também vai realizar um movimento de pronação e supinação. Então, vamos lá, Doc. A gente viu 3 articulações, sendo que a gente tem uma que só realiza flexão e extensão, que é a húmero ulnar, uma que só realiza supinação e pronação, que é a radioulnar, e temos uma que é biaxial e realiza os 2 movimentos, que é a húmero radial. Beleza, Doc? Então, agora a gente vai resolver a questão. As 3 articulações... Doc, só um minuto que eu vou fechar aqui a janela, porque tá dando, acho, bastante barulho da rua. Deve estar atrapalhando um pouquinho a live, beleza? Só um minutinho. Pronto, voltamos. Acho que agora vai ter um pouquinho mais de silêncio e paz. Vamos lá. A gente estava resolvendo a questão. As 3 articulações presentes no cotovelo são húmero radial, húmero ulnar e radioulnar distal. Não, né, Doc? A gente acabou de ver que é radioulnar proximal, não distal. A articulação húmero radial é do tipo sinovial, beleza? Esferoide, triaxial e realiza os movimentos de flexão, extensão, pronação e supinação. Então, que a gente viu que, ok, a articulação húmero radial é sinovial e esferoide, entretanto, ela não é triaxial, né? Ela é biaxial, ela vai, de fato, realizar flexão, extensão, pronação e supinação, mas ela é biaxial, não triaxial, tá? Então, a alternativa B está erradinha também, a gente está procurando a correta. A articulação húmero ulnar, beleza, é do tipo sinovial, gíngrimo, tá certo, uniaxial e realiza os movimentos de flexão e extensão. Tá perfeito, essa era a alternativa que a gente estava procurando. Então, vamos ver o que está de erradinho na D só para a gente completar o nosso conhecimento. A articulação radioulnar proximal pode ser classificada como sinovial, tricoide, uniaxial e realiza os movimentos de flexão e extensão. Não, né, Doc? Ela realiza os movimentos de supinação e pronação, por isso ela está erradinha. Então, a nossa alternativa certa era a alternativa C. Agora a gente faz o flashcard para revisar depois. Opa. Aqui. Antebraço e articulações. Quais são as articulações do cotovelo, suas classificações e movimentos?
Beleza? Então vamos lá. A gente viu tem a articulação húmero ulnar, que ela vai ser classificada como sinovial, gínglimo, uniaxial, e vai realizar os movimentos de extensão e flexão. Agora a gente tem a articulação húmero radial, essa aí que é a mais potente, vai realizar várias coisas. Ela é sinovial, esferoide, biaxial, ela vai realizar extensão e flexão, pronação e supinação. Por fim, temos a articulação, que é entre o rádio e a una, rádio ulnar, proximal, que a gente tem a distal no punho, proximal. Ela vai ser sinovial, tricoide, uniaxial, e ela vai realizar a pronação e a supinação. Fechou, Doc? Então era isso aí que a gente estava procurando. Ok. Agora a gente vai para a próxima questão, que é a questão número 7. Correspondem aos dois músculos da terceira camada do compartimento anterior do antebraço. Então vamos lá. A gente já resolveu da primeira camada, da segunda camada, agora a gente está na terceira camada, vamos revisar todos esses músculos bonitinhos. A terceira camada, ela é formada... Vamos revisar desde o começo, então, para já aproveitar e relembrar-los da camada superficial. Camada superficial são 4 músculos: músculo pronador redondo, músculo flexor radial do carpo, músculo palmar longo e, por fim, o músculo flexor ulnar do carpo. Qual o macete? Lembrar que o compartimento anterior realiza flexão e supinação, então a gente tem que ter 2 flexores correspondentes aos ossos homônimos que estão no antebraço: flexor radial e flexor ulnar. Além disso, por ser pronador, a gente tem que ter um pronador ali, que é o pronador redondo. E por fim, a gente tem o palmar longo, como ele é longo, ele é maiorzão, a gente lembra que ele é coisas grandes, precisam ficar às vezes superficiais para proteger as estruturas menores. Então, a gente relaciona esses 4 com a camada superficial. Na segunda camada, a gente só tem um músculo, que é o músculo flexor superficial dos dedos. Na terceira camada, se a gente teve um músculo superficial na segunda camada, na terceira camada faz sentido ter um músculo flexor profundo dos dedos. E além do músculo flexor profundo dos dedos, a gente vai ter um músculo flexor longo do polegar. Portanto, a alternativa que a gente está procurando, que é a alternativa certinha, é a alternativa A. São esses 2 músculos que compõem a terceira camada, tá bem, Doc? Então vamos lá, a gente faz agora o flashcard. Quais os músculos que compõem a terceira camada do compartimento anterior do antebraço? Então, vamos lá. Músculo flexor profundo dos dedos e o músculo flexor longo do polegar. Aproveitando, eu acho que essa vai ser a última questão sobre os músculos e os músculos das camadas do antebraço. Eu quero aproveitar para falar para vocês da quarta camada, a última camada, que é a camada profunda, e ela vai ter o músculo pronador quadrado. Então, na primeira camada, que é a camada superficial, a gente tem um músculo pronador redondo, e na última camada, que é a camada profunda, a gente tem um músculo pronador quadrado, tá, Doc? Além disso, outra coisa que eu queria revisar, que não vai ter questões aqui nesse módulo, mas é importante vocês lembrarem, todos os músculos do compartimento anterior, com exceção do músculo flexor ulnar do carpo e da metade do músculo flexor profundo dos dedos, são inervados pelo nervo mediano, Doc. Esses 2 músculos que eu falei, o músculo flexor ulnar do carpo e o músculo flexor, metade medial do músculo flexor profundo dos dedos, são inervados pelo nervo ulnar. Então, são nervos diferentes, tá, Doc? Então, não são todos os músculos do compartimento anterior que são inervados pelo nervo mediano. Tem 2 músculos que são inervados pelo nervo ulnar. E no compartimento posterior do antebraço, todos os músculos são inervados pelo nervo radial, tá, Doc? Fechou? É isso que eu queria revisar com vocês, já que não vai ter mais nenhuma questão sobre isso.
Agora a gente vai para a questão número 8. É sobre a tabaqueira anatômica. Doc, quando a gente está falando de tabaqueira anatômica, ela... Vamos ver se vocês conseguem ver em mim. Ó, essa região aqui, ó. Tá vendo que tá formando uma depressão? Isso aqui é a tabaqueira anatômica. Eu vou mostrar na imagem para vocês, ó. Por que ela é importante para nossa prática clínica? É o lugar que a gente palpa o pulso radial, tá, Doc? Então, a gente também consegue ali ter um acesso ao osso escafoide, ali a palpação superficial, né? É por isso, mas é interessante saber, porque é bem cobrado. Essa tabaqueira anatômica ela é formada pelos tendões de 3 músculos. Quais são esses músculos? São todos músculos relacionados ao polegar, à eminência tenar, beleza? Então, com isso a gente já consegue matar basicamente a questão. O músculo abdutor longo do polegar, o músculo extensor curto do polegar e o músculo extensor longo do polegar, que formam essa tabaqueira anatômica. Então, o músculo extensor de indicador não tem nada a ver, não é um músculo da tabaqueira anatômica. Como a questão está pedindo não é um músculo da tabaqueira anatômica, nossa resposta é a alternativa D, Doc. Fechou? Vamos lá. Quais músculos compõem a tabaqueira anatômica? Vamos lá. Tendões dos músculos abdutor longo do polegar, extensor longo do polegar e extensor curto do polegar. E aqui. Agora a gente vai para a questão número 9, Doc. Vamos lá? Sobre a fossa cubital, assinale a alternativa incorreta. Cubital se refere ao cotovelo. Fossa cubital é essa região aqui, ó, Doc. Do cotovelo, a parte anterior do cotovelo, né? Vou mostrar para vocês aqui a imagem. Essa região aqui que ele está falando. Então, vamos lá. Ele vai pedir aqui os limites que formam o assoalho e o que forma o teto. O assoalho e o teto. Vamos revisar antes de fazer a questão, pode ser? A fossa cubital tem como limite superior a linha biepicondilar, que é uma linha imaginária entre o epicôndilo medial e lateral do húmero. O limite medial da fossa cubital é o músculo pronador redondo e o limite lateral é o músculo braquiorradial, Doc. Agora falando do assoalho e do teto. O assoalho é formado pelo músculo braquial e pelo músculo supinador, e o teto é formado pela pele, tela subcutânea e pela fáscia, pela aponeurose bicipital, beleza, Doc? Então, o que a gente estava procurando? Vamos procurar a nossa alternativa errada. A fossa incorreto, isso aí. A fossa cubital tem como limite superior a linha epicondilar, tá certo? Seus limites medial e lateral são respectivamente medial, músculo pronador redondo, ok? Lateral, músculo braquiorradial, ok. Os músculos braquial e ancônio formam seu assoalho, não, né, Doc? Quem forma o assoalho da fossa cubital é o músculo braquial e o músculo supinador. Então, essa é a alternativa errada. Vamos ver como tá a D para ver se tá tudo ok? Seu teto é formado pela aponeurose bicipital, tela subcutânea e pele, da profundidade para a superfície. Perfeito também. Então, a alternativa errada era a alternativa C mesmo, por causa do músculo supinador aqui. Agora a gente faz o flashcard. Quais são os limites anatômicos da fossa cubital? Então, temos que o limite superior é a linha biepicondilar, o limite medial é o músculo pronador redondo, o limite lateral é o músculo braquiorradial, o assoalho é o músculo braquial
e músculo supinador. E o teto é formado pela pele, tela subcutânea e a aponeurose bicipital. Fechou, Doc? Vamos colocar a imagem aqui. Próxima questão também é sobre fossa cubital, mas agora ele está perdendo o conteúdo profundo da fossa cubital. Então, vamos revisar antes da gente fazer a questão, beleza? Só um minuto. Basicamente, bem basicamente, a gente tem 4 constituintes do conteúdo profundo da fossa cubital. Quais são eles? É o tendão distal do músculo bíceps braquial, a artéria braquial e seus ramos terminais. Quais são os ramos terminais da artéria braquial, Doc? Vamos lá. É a artéria ulnar e a artéria radial. Além disso, a gente também tem as veias que são satélites a essas artérias. E, por fim, a gente tem o nervo mediano. Então, basicamente, o que a gente tem ali? A gente tem o conteúdo arterial, formado pela artéria braquial e pela artéria ulnar e radial, que são os ramos terminais da artéria braquial. A gente tem o conteúdo venoso, que são as veias satélites a essas artérias, as homônimas, né? São veias duplas, satélites e homônimas às artérias. Temos o tendão distal do músculo bíceps braquial e o conteúdo nervoso representado pelo nervo mediano. Beleza? Então, vamos resolver a questão. O tendão proximal, não, né, Doc? O tendão distal do músculo bíceps braquial encontra-se mais medialmente. Também está errado. Não é mais medialmente. O músculo bíceps lateral, o tendão do músculo bíceps lateral está localizado, braquial, está localizado mais lateralmente, tá? Não medialmente. A artéria braquial encontra-se na posição lateral. Doc, a artéria braquial ela se encontra numa posição intermédia entre o tendão e o nervo mediano. Então, a gente tem o nervo mediano numa posição mais medial, seguida pela artéria braquial, que está numa posição intermédia, e por fim, a gente tem o tendão do músculo bíceps braquial, que está numa posição mais lateral, beleza? Então, a alternativa B também está errada. O nervo mediano pode ser encontrado em posição intermédia? Não, é em posição medial. Podem ser encontradas as artérias ulnar e radial, sim, porque são os ramos terminais da artéria braquial, bem como suas veias satélites dessas 3 artérias. Perfeito, Doc, era isso que a gente estava procurando, essa alternativa certinha, ok? Bora lá. Qual o conteúdo profundo da fossa cubital? Vamos lá, a gente acabou de aprender que o conteúdo profundo é o conteúdo muscular, tendão distal do músculo bíceps braquial. Ele está em uma posição mais lateral. Aí a gente tem conteúdo nervoso, nervo mediano, que ele está numa posição mais medial. E conteúdo arterial, artéria braquial, que está numa posição intermédia. Mais artéria ulnar, mais seus ramos terminais. São a artéria ulnar e a artéria radial. E, por fim, conteúdo venoso, que é veias satélites. Ok? Vamos lá. É o conteúdo profundo. Aqui. Agora a gente vai para a questão número 11, que vai revisar o conteúdo superficial da fossa cubital, beleza, Doc? É a alternativa correta. Vamos lá. Mas antes de resolver a questão, de novo, vamos dar uma revisada. Qual o conteúdo superficial da fossa cubital? Basicamente, a gente tem muita veia mesmo. Porque a gente tem a veia cefálica, a veia basílica e a veia intermédia do antebraço e a veia intermédia do cotovelo passando nessa região. Então, a gente viu que temos 4 veias ali, ok? E além dessas 4 veias, a gente vai ter
Os nervos. Quais nervos? O nervo cutâneo medial do antebraço, que vai estar acompanhando a veia basílica no seu trajetória medial. Então, a veia basílica e o nervo cutâneo medial do antebraço vão estar medial, e a veia cefálica e o nervo cutâneo lateral do antebraço vão estar num trajeto mais lateral. Você lembra daquele macete? Tem um macete do radial e ulnar, para lembrar, né? Radial, ele está aqui porque faz a anteninha do rádio, e ulnar, então, é inferior. Inferior não, né? Mais medial na posição anatômica. Esse aqui é lateral, mas por causa do rádio, tem um rádiozinho aqui, a anteninha do rádio. E daí eu uso esse mesmo macete para lembrar do cefálico. O cefálico tá para cima. Então, como o dedão tá apontando para cima, eu lembro que a trajetória da veia cefálica sempre é junto à trajetória mais lateral, né? Então, vamos resolver agora, beleza? Medialmente, a veia cefálica é acompanhada pelo nervo cutâneo lateral do braço. Não é do antebraço, não é, Doc, não é medialmente, é lateralmente. Mas ok, o nervo cutâneo lateral do antebraço estava ok. Na posição intermédia, encontra-se a veia intermédia do cotovelo, bem como a veia intermédia do braço. Parece certo, né? Vamos deixar separadinho e vamos ver as outras. Lateralmente, encontra-se a veia basílica acompanhada pelo nervo cutâneo lateral do antebraço. Não, né, Doc? Medialmente, a veia basílica está acompanhada pelo nervo cutâneo medial do antebraço. No antebraço, a artéria corre profundamente ao músculo oncônio. Não, ela corre profundamente ao músculo braquial, Doc. Então, a alternativa certa que a gente estava procurando é a alternativa B mesmo. Beleza? Bora fazer o flashcard. Quais são os músculos? Músculos não. Tava pensando em músculo. Qual o conteúdo superficial da fossa cubital? Então, a gente viu que são 4 veias e os nervos. Temos a veia basílica, a veia cefálica, veia intermédia do antebraço, veia intermédia do cotovelo. Por fim, o nervo cutâneo medial do antebraço. O nervo cutâneo lateral, que está junto ali com a veia cefálica, ele não faz parte da fossa cubital, tá, Doc? É só o cutâneo medial que acompanha a veia basílica, que faz parte da fossa cubital. Aqui. Agora a gente vai para a questão número 12, Doc. Falar um pouco sobre artérias, da drenagem arterial do braço. Vamos lá. Vamos começar de baixo para cima para não perder a graça da questão. A artéria ulnar é menos calibrosa que a artéria radial. É acompanhada pelo nervo ulnar, ok? E percorre seu trajeto entre 2 músculos tensores. Não, né, Doc? Tá erradinha. Essa parte aqui entre os 2 músculos tensores, porque a artéria ulnar, ela tá percorrendo aqui mais anteriormente, que são os músculos flexores, tá, Doc? Por isso que ela está erradinha. E ela é mais calibrosa que a artéria radial, tá? Vamos agora aqui para a alternativa C. A artéria ulnar possui 4 ramos, sendo que um deles, a artéria interóssea comum, subdivide-se em outros 2 ramos, um anterior e um outro posterior. Ok, parece razoável. Vamos revisar depois um pouco desses ramos, porque é importante. Mas vamos deixar de ladinho e vamos para B para ver se ela está certo ou errado. No antebraço, a artéria radial possui somente 2 ramos, os ramos musculares e o ramo palmar superficial. Não, Doc, a artéria radial ela possui 3 ramos, os ramos musculares são inominados, o ramo recorrente, a artéria recorrente radial também é um ramo dela, e por fim o ramo palmar superficial. Então são 3 ramos, Doc, não são 2 ramos, e faltou a artéria recorrente radial ali no caso, né? O pulso da artéria radial pode ser palpado próximo ao processo estiloide da ulna, né? O processo estiloide do rádio, né, Doc? Porque é aqui, ó, na tabaqueira anatômica que a artéria radial é palpada. Então é próximo ao processo estiloide do rádio, não da ulna. Sobrou C.
que era o que a gente estava procurando, a alternativa certinha, porque a artéria ulnar, ela de fato possui 4 ramos. E quais são os ramos que ela tem? São os ramos musculares, são os ramos inominados, a artéria recorrente ulnar anterior e posterior, e a artéria interóssea comum, que vai originar o ramo artéria interóssea posterior e artéria interóssea anterior. Beleza, Doc? Era essa que a gente estava procurando. Fazer o flashcard sobre os ramos, pode ser? Quais são os ramos da artéria radial e da artéria ulnar? Artéria radial. A gente tem que ramos musculares. Inominados. Temos a artéria recorrente radial e o ramo palmar superficial. Agora, da artéria ulnar, temos 4 docs, lembra? Os ramos musculares, que são inominados. Artéria recorrente ulnar anterior, a artéria recorrente ulnar posterior e a artéria interóssea comum. Se bifurca assim, em artéria interóssea anterior e posterior. Fechou, Doc? Vamos colocar aqui artérias do antebraço. E vamos para a última questão do nosso bloco de hoje, para finalizar com chave de ouro, sobre as anastomoses arteriais do cotovelo. Não é essa aqui não, perdão, Doc, é essa aqui. Sobre a drenagem venosa do antebraço, selecione a afirmativa correta. Então, a gente está falando agora de drenagem venosa. Quando a gente fala de drenagem venosa, a gente tem que lembrar que ela está compartimentalizada em drenagem venosa superficial e drenagem venosa profunda. A drenagem venosa superficial é representada pelas veias cefálica, basílica e a veia intermédia do braço. Já a drenagem profunda é representada pelas veias radiais e ulnares, que são duplas satélites às artérias homônimas, e elas vão confluir, se juntar, formando a veia braquial ali no braço. E também a gente tem as veias interósseas anterior e posterior, beleza? Então, vamos resolver a questão? Vamos lá. A drenagem profunda é feita pelas veias radiais, ulnares e interósseas anteriores e posteriores. Foi isso que a gente acabou de falar, tá certinho, perfeitinho. Vamos ver o que tá de errado nas outras. As veias radiais e ulnares se unem para formar as veias cefálica e basílica. Não faz sentido, né, Doc? As veias radiais e ulnares se unem para formar a veia braquial, as veias braquiais. Não tem nada de veia cefálica e basílica aí. A drenagem profunda depende das veias cefálica, basílica, intermédia do antebraço, intermédia do cotovelo ou variações. Não, né, Doc? É só intermédia do antebraço, não do cotovelo ou variações. Não tá erradinha essa ali. A drenagem venosa do antebraço segue um padrão bem estabelecido na espécie humana, com poucas variações. Não, Doc, tem várias variações, tanto que esse era o problema da outra questão. Geralmente, a maioria das pessoas é feito pela intermédia do antebraço, mas podem ter variações como intermédia cefálica ou intermédia basílica, que vão estar originando outros padrões de drenagem venosa, mas são várias variações, depende muito da população, enfim, tem variações sim. Então, a alternativa certinha que a gente estava procurando é a alternativa A. Fechou, Doc? Quais são os componentes da drenagem superficial e profunda do antebraço? Então, vamos lá, a gente viu que a drenagem venosa profunda é formada pelas veias radiais, veias ulnares
e veias interósseas anterior e posterior. E agora a drenagem venosa superficial. Vou colocar 2 pontos também. É constituída pela veia cefálica, veia basílica e veia intermédia do braço. Fechado aqui. Vamos colocar a imagem. E agora a gente vai revisar os flashcards que nós fizemos nesse plano de estudos para sair com conhecimento bem consolidados aqui, beleza? Vamos lá. Quais são os ramos da artéria radial e ulnar? Então, a artéria radial ela tem 3 ramos, são os ramos musculares, que são inominados, a artéria recorrente radial e, além disso, o ramo palmar superficial. Já da artéria ulnar, a gente tem 4 ramos, também os ramos musculares, que são inominados, e daí tem 2, né? A artéria recorrente ulnar anterior e posterior e a artéria interóssea comum, que vai originar a artéria interóssea anterior e a artéria interóssea posterior, beleza, Doc? Fechou. Era isso que a gente estava procurando. Agora vamos lá. Qual o conteúdo superficial da fossa cubital? Então, a gente lembra, o superficial tem várias veias. Tem a veia cefálica, a veia basílica, a veia intermédia do antebraço, a veia intermédia do cotovelo. E, além disso, a gente tem um nervo mediano cutâneo medial do antebraço. Beleza, Doc? Sendo que o cutâneo medial acompanha a veia basílica medialmente e o cutâneo lateral acompanha a veia cefálica lateralmente, beleza? Quais são os limites anatômicos da fossa cubital? Então, superiormente, a gente tem ali a biepicondylar, lateralmente, a gente tem o músculo braquiorradial, medialmente, o músculo pronador redondo, e daí agora de assoalho temos o músculo supinador e o músculo braquial, e de teto a face, a pele, a tela subcutânea e a aponeurose bicipital. Quais são os componentes da drenagem superficial e profunda do antebraço? Então, a drenagem superficial é formada pela veia cefálica, basílica e intermédia do braço. Já a drenagem profunda, ela é constituída pelas veias radiais, ulnares e interósseas anterior e posterior. Quais são as articulações do cotovelo, suas classificações e movimentos? Então, se lembra, 3 articulações: húmero ulnar, rádio ulnar e foi húmero ulnar, rádio ulnar e húmero radial. São essas. Vamos revisar elas bem certinho. A húmero ulnar, ela é uma sinovial do tipo gínglimo, uniaxial, ela vai realizar a flexão e a extensão. A rádio ulnar proximal, ela é uma sinovial tricóide uniaxial também, ela vai realizar a pronação e a supinação. E por fim, a articulação húmero-radial, ela é uma sinovial esferoide biaxial, que vai realizando flexão, extensão, pronação e supinação. Quais os músculos da camada superficial do compartimento anterior do antebraço? São 4, né, Doc? O músculo pronador redondo, o músculo flexor radial do carpo, flexor ulnar do carpo e o músculo palmar longo. Qual o conteúdo profundo da fossa cubital? Então, a gente separou em elementos venosos, arteriais e nervosos, né, Doc? E musculares. Então, muscular, a gente tem o tendão distal do músculo bíceps braquial. De conteúdo arterial, a gente tem a artéria braquial, além dos seus ramos terminais, que é a artéria ulnar e a artéria radial. De conteúdo venoso, tem as veias satélites, que são homônimas e duplas a essas artérias que a gente acabou de falar. E de conteúdo nervoso, a gente tem o nervo mediano. Quais os músculos da segunda camada do compartimento anterior do antebraço? Lembra que só tem um da segunda camada, que é o músculo flexor superficial dos dedos. Quais os músculos compõem a tabaqueira anatômica? Então, são todos os músculos da eminência tenar, tá, Doc? São os tendões do músculo abdutor longo, extensor curto e extensor longo, todos são relacionados ao polegar. Então, você tem abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar e extensor longo do polegar.
Quais músculos compõem a terceira camada do compartimento anterior do antebraço? Então, a gente tem um músculo flexor profundo dos dedos e um músculo flexor longo do polegar, tá, Doc? Agora vamos aproveitar para relembrar da quarta camada, que não teve nenhuma questão sobre isso, mas só para a gente fixar. A quarta camada, camada profunda, ela é formada pelo músculo pronador quadrado, tá, Doc? E revisamos todos os flashcards desse deck, das questões que a gente aprendeu hoje. Muito obrigada pela presença de todos, é sempre um prazer estar com vocês, compartilhar esse conhecimento absurdo, como sempre. A gente vai continuar nossa série de revisões de anatomia, tá, Doc? Ainda não acabou o membro superior, ainda acho que tem mais dois módulos pra gente fazer. Mas é isso, qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente que a gente resolve. Muito obrigada pela presença de todos. Tchauzinho, gente. Bom fim de bom descanso, viu?